protagonista Meios e Publicidade de hoje é CTO da eLive no Brasil e especialista em redes sociais e inteligência artificial. Jason Vitorino veio a Portugal para falar do potencial da informação deixada online pelos consumidores, na conferência Que Segredos Escondem as Redes Sociais sobre os Consumidores. É precisamente esse o ponto de partida para esta entrevista e eu começava por aí, Jason. Que segredos são estes? Portanto, nós estamos trabalhando com social media há quase 8 anos. E sempre a pergunta que nós fazíamos e nossos clientes queriam as respostas era: o que o consumidor fala de minha marca? Essa era a pergunta de partida dos nossos clientes. Então, o que as pessoas falam sobre minha marca é positivo, é negativo? Quantas pessoas falam? E qual é o volume dessas menções nas redes sociais? Há 3 anos atrás, de alguma maneira, nos veio à mente uma outra pergunta que há muito tempo já devíamos estar fazendo, né? E é justamente uma pergunta sobre este consumidor. Ou seja, ao invés de simplesmente se debruçar sobre as marcas, a gente começou a se perguntar também: quem é este consumidor que fala de minha marca? Então, foi o que a gente chamou de um monitoramento centrado no consumidor, ao invés de ser somente centrado na marca. E essa pergunta mudou completamente o processo, né, de desenvolvimento de estudos e de geração de insights e, consequentemente, a tecnologia que a gente utiliza. Mas quando fala em segredos que os consumidores revelam nas redes sociais, que tipo de informação, ou até onde é que uma marca consegue conhecer um consumidor específico através da informação que deixa nas redes sociais? Isso depende de cada consumidor, né? Isso depende essencialmente do indivíduo. Como na área de estudos de mercado existe a possibilidade de coletar uma amostra, sempre uma amostra, ou seja, não é necessário que você tenha os 10 milhões de habitantes de Portugal para saber a opinião deles sobre o governo, ou sobre um determinado partido, ou sobre uma determinada marca. Da mesma maneira, nas redes sociais, há pessoas que dizem mais, há pessoas que dizem menos. Tipicamente, nós começamos pelo segmento que nós queremos analisar. Por exemplo, se nós estamos interessados no segmento mais de saúde, pessoas que se interessam por alimentos biológicos, que se interessam por estar sempre fit e saudável, nós vamos buscar pessoas que mencionam termos relativos a isso, ou seja, corrida, jogging, alimentação biológica, etc. Depois que nós criamos uma amostra, né, tipicamente de 1.000 a 2.000 pessoas, nós começamos a analisar tudo que é possível que essas pessoas deixam publicamente nas redes sociais. E a partir daí nós fazemos uma análise mais automática, né, gerando vários gráficos, vários tipos de comparações, e em seguida nós fazemos uma análise mais humana, ou seja, sentamos e analisamos o que é que aquelas relações ou o que é que aqueles dados que foram processados representam, né? Uma interpretação. E até que ponto é que é possível definir exatamente o perfil de um consumidor? Ou seja, uma pessoa pode ter um interesse no running, fit, como falou, mas por outro lado pode gostar também de surf. Até que ponto é que essa informação é cruzada, as várias áreas de interesse do consumidor? Hoje a gente tem um conceito chamado de Deep Profile, ou perfil profundo, onde nós, a princípio, estamos interessados em coletar qualquer tipo de conceito relevante, não somente marcas, mas também ações, intenções, maneiras de se expressar e tudo isso. Esse conjunto de coisas nos permite fazer inferências sobre essa população. Por exemplo, utilizando o Twitter, nós sabemos que é uma plataforma muito utilizada pelos adolescentes e jovens adultos, né? Então, são pessoas entre 15 e 25 anos. Então, se nós temos um projeto que tem como principal foco este segmento, o interessante é utilizar o Twitter. Dentro desta plataforma, nós vamos buscar, então, o segmento subespecífico. É um segmento de pessoas que se interessam por surf ou se interessam por jogging. A princípio, cada pessoa tem
um perfil profundo, um deep profile infinito. Ou seja, a cada dia eu posso acrescentar novas informações, porque a cada dia aquela pessoa se manifesta ou no Facebook, ou no Twitter, ou em outras redes, e a partir dessas manifestações eu posso extrair mais informações para aquele perfil. E que, do total da informação que se pode recolher online sobre um consumidor hoje em dia, quais é que são as informações que podem ser mais relevantes para uma marca? Nós criamos uma espécie de framework, um esquema de caracterização do indivíduo que a gente chama dos 4Ps, inspirados nos 4Ps de marca. Sendo que esses 4Ps são os tipos de pessoas, ou seja, pode ser desde fumantes, ou fãs de música, ou fãs de surf, os locais, né, os places, onde elas frequentam, se são museus, se é a praia, se é a escola, se é a universidade, se é o trabalho, o tipo de diversão, o play, né, o terceiro P é o play, onde as pessoas obtêm entretenimento, se é no cinema, se é na discoteca, se é num barzinho, que tipo de música, que tipo de filme elas gostam. E o quarto são as preferências e produtos em geral. Então, que tipo de marca eles consomem, que tipo de comida eles consomem, que tipo de roupa eles vestem. Então, observando esses 4Ps, a gente consegue, de fato, ter uma estrutura que, dependendo do contexto do negócio, eu vou enfatizar um desses Ps ou mais de um desses Ps. Uhum. E de que forma é que as marcas podem efetivamente depois trabalhar essa informação? Há várias maneiras, né, de trabalhar. A primeira maneira é simplesmente conhecer mais do seu consumidor para oferecer para ele produtos mais atraentes no futuro, né? Então eu cito sempre o exemplo de uma marca que vendia caramelos e descobriu que o caramelo de morango era o mais falado, mencionado e o mais querido. E a partir daí lançaram uma caixinha só de caramelos de morango. As caixinhas eram mistas e eles lançaram só a caixinha de morangos por conta desse específico fator. Então, há pouco tempo, hoje, né, nessa conferência, nós apresentamos um estudo sobre os milênios, né, em Portugal, e nós descobrimos, por exemplo, uma das dezenas de relações eram que pessoas que mencionavam Cascais tinham 50% de chance também de mencionar o sushi. Então, por exemplo, se eu tivesse a trabalhar com uma marca de uma franquia de restaurantes de sushi, eu poderia recomendar Cascais como a primeira praça piloto para abrir uma franquia de sushi, né, por conta disso. Então, há várias maneiras de você aproveitar a informação, como já se faz no estudo de mercado tradicional. Além disso, a publicidade online, ou seja, a publicidade no Facebook, no Google, no Twitter, se beneficia bastante. Por quê? Porque hoje eu consigo, se eu descubro que eu tenho um segmento específico que se relaciona ou que é público-alvo da minha marca, do meu produto, do meu serviço, eu consigo dizer para o Twitter, dizer para o Facebook, dizer para o Google, colocar anúncios que tenham este público-alvo. Então, existe, de fato, uma relação direta entre o que eu descubro, né, nas redes sociais, nessas plataformas, com as ferramentas que essas plataformas oferecem às marcas para a publicidade. E, tendo em conta que o arquivo de dados que se consegue compilar acerca de um consumidor hoje é imenso através das redes sociais, isso não acaba por ser também uma dificuldade para as marcas? Ou seja, têm tanta informação sobre o consumidor que às tantas não sabem bem como tirar partido dessa informação, porque ficam esmagadas com a quantidade de informação que têm. Há muita informação. A nossa sorte é que desde os anos 70 e dos anos 80, existem técnicas desenvolvidas para lidar com essas grandes quantidades de informação. Por quê? Porque nos anos 70 e nos anos 80, os supermercados começaram a ter essas transações digitalizadas, inventaram o cartão Fidelidade. Já nos anos 80, o Tesco, na Inglaterra, iniciou esse movimento de cartão Fidelidade, onde você compra e todas as suas compras são, então, digitalizadas. E, a partir daí, milhões de informações foram armazenadas nos bancos de dados. E aí, o que é que aconteceu? Toda uma área de desenvolvimento chamada mineração de dados foi criada nos anos 80,
E essas tecnologias hoje nós estamos aplicando na área de social media, porque efetivamente é a mesma coisa. Ao invés de eu ter transações financeiras, eu comprei um iogurte, eu comprei uma cerveja, eu comprei fraldas. De fato, eu falei de iogurte, eu falei de fraldas, eu falei de cerveja, mas é um paralelo. Então, nós, nas nossas plataformas, utilizamos tecnologias que já foram desenvolvidas e que estão disponíveis para a gente desde os anos 70 e 80. Então, esse desafio do Big Data é, de fato, um desafio que não é completamente fácil de resolver, nem é digamos, um desafio que não se precise debruçar, né, e entender, mas ao menos já existe um trabalho de antes, né, de uma outra área, que é essa área de marketing e de database marketing que se falava antigamente, que pode ser completamente reutilizado na área de social media big data. Mas tradicionalmente as marcas não desperdiçaram de certa forma a informação que era obtida através dos cartões de fidelização. Ou seja, a ideia que fica é que as marcas tinham realmente muita informação, mas ainda não estavam preparadas para trabalhar essa informação. Isso pode ter acontecido. Eu confesso que eu nunca trabalhei na minha área a minha área de atuação desde o começo a internet, né? Ou seja, eu nunca trabalhei de fato num grande supermercado ou numa grande companhia aérea, que são dois segmentos que exploram muito. O que eu posso dizer de experimentos de sucesso que eu conheço na internet é o caso, por exemplo, da Amazon, né, que é uma empresa que consegue ter uma precisão muito, muito grande quando se trata de comercializar algo. Então, ela guarda qualquer tipo de informação que o consumidor deixa, ela guarda e ela utiliza. Quando você compra um livro, né, de um escritor português, se esse escritor português daqui a um ano lança um outro livro, você recebe um e-mail da Amazon avisando. Quando você navega por uma seção de cafeteiras, no outra semana, se você não compra, você recebe de novo um e-mail: olha, você esteve conosco na seção de cafeteiras, você gostaria de olhar nossas ofertas sobre cafeteiras. Então, eu posso citar um exemplo positivo. De fato, deve haver muitos exemplos negativos de desperdício, ou digamos, de má utilização ou de não utilização de grandes dados, né, de grandes bases de dados, mas eu particularmente não vivenciei nenhum desses projetos. E acha que a tendência hoje, com a informação que as marcas, como as distribuidoras ou as companhias aéreas, conseguem ter nas redes sociais, a tendência é para os cartões de fidelização começarem a desaparecer e serem substituídos pelas redes sociais, nesse aspecto de recolha de informação? Não, eu acho que são coisas complementares. Eu acho que sempre o que você faz nas redes sociais é diferente, ou parte do que você faz nas redes sociais vai ser sempre diferente de parte do que você faz nas suas compras. Então, eu acho que as redes sociais não vêm substituir, elas vêm agregar. Né? E, claro, para a maioria das marcas que não tem um programa de fidelidade, é uma oportunidade muito mais barata, muito mais econômica, de finalmente ser, digamos, uma Amazon, né? Se tornar também tão poderosa do ponto de vista e tão inteligente, né, ao tratar com seu consumidor quanto a Amazon o é. E vamos imaginar uma marca que tenha um cartão de fidelidade e tenha as suas redes sociais e que perceba que determinado consumidor diz nas redes sociais que gostava de comprar determinado tipo de produtos, mas depois não são esses os produtos que compra de facto na loja. Como é que uma marca reage a esta discrepância de informação das duas fontes? É uma boa pergunta. Hoje na conferência eu falava do teste de hipóteses, ou seja, o que nós entregamos e o que um instituto de pesquisa entrega são sempre hipóteses, são sempre resultados que precisam ser testados concretamente. Então, voltando ao exemplo do sushi, o que eu recomendaria, né, se eu tivesse um cliente de franquias de sushi, é que eu recomendaria: olha, você vai abrir em Lisboa e você vai abrir em Cascais, porque Lisboa é
é óbvio, né? Existe um grande mercado de pessoas, de turistas, então é óbvio que o sushi faz parte do menu da clientela globalizada e cosmopolita da cidade de Lisboa. E você vai abrir em Cascais porque nós temos a hipótese que em Cascais existem muitas pessoas circulando e que gostam de sushi. E essa hipótese podia ser testada, por exemplo, ao invés de abrir uma loja, poderia-se colocar um food truck, né, que agora está muito em moda, um carro, uma carrinha que vai e pronto, e passa lá uma semana, um mês, e vê se de fato se prova a hipótese. Então, essa é sempre a estratégia que nós recomendamos, é sempre provar as hipóteses, ou seja, o que nós entregamos, o que vocês têm, ou os clientes têm de dados das redes sociais, assim como dos estudos de mercado, são hipóteses que precisam ser validadas. E acha que tendo em conta este novo paradigma, uma disciplina que foi caindo em desuso nas agências, que era o marketing relacional, acha que estamos perante uma nova era de marketing relacional? Sem dúvida. No Brasil nós temos uma experiência muito positiva. Há mais de 3 anos nós abrimos uma unidade de negócios somente para fazer marketing de relacionamento e, na realidade, muito mais do que só marketing, mas a gestão do relacionamento com o consumidor nas redes sociais. Então, no Brasil nós temos quase 100 pessoas que trabalham em várias empresas, grandes marcas, e elas trabalham essencialmente no Twitter e no Facebook. As pessoas vão às páginas, vão aos perfis das marcas e perguntam coisas do dia a dia, né? Se aquele produto vai ser oferecido naquela cidade, se aquele produto tem um determinado sabor, quantas calorias tem o produto, etc. E essas pessoas do nosso time utilizam a nossa plataforma para responder, para adicioná-las no CRM tradicional da empresa. E isso é um grande case, é um case muito grande no Brasil, eu diria na América Latina. E a gente vê isso, engraçado, a gente vê isso mais na América Latina, talvez por conta da quantidade de população, né? O Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, vê um pouco menos em Portugal e na Espanha nesse momento, e mesmo na Alemanha a gente vê um pouco menos. Mas eu acredito que essa onda vai chegar à Europa muito forte, a onda do marketing de relacionamento agora muito mais 1 para 1, porque imagina, você tem o deep profile desses consumidores e você, ao falar com ele, você não fala mais ao telefone, você tem aquele tempo de refletir, você pode entender um pouco e pode fazer com que a sua comunicação seja mais direcionada para aquele indivíduo. Então, se o indivíduo gosta de Van Gogh, você pode mencionar Van Gogh en passant na sua resposta, né? E aquele indivíduo já não se sente tão mais um número, né? Ele já se sente mais indivíduo, mais ser humano. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para as marcas se humanizarem, né? Tratarem seus consumidores não mais como consumidores, mas sim como seres humanos. Num momento de crise como o que atravessamos, sobretudo na Europa e em Portugal especificamente, as marcas estão disponíveis para fazer esse tipo de investimento que é preciso para ter um diálogo com os consumidores? Eu diria que há maneiras de você redirecionar, né, os seus investimentos, né? Por exemplo, há grandes marcas que possuem call centers. Talvez seja possível diminuir um pouco os call centers ou aproveitar parte dos recursos do call center para responder os milênios, que são os nativos das redes sociais, e de certa forma você atende muito mais gente, porque imagine, quando a pessoa faz um tweet ou faz uma mensagem, a resposta pode já até estar numa base de dados, então você não passa 5 minutos explicando para aquela pessoa ao telefone. Então, já do ponto de vista de produtividade, essa nova forma de atender ou de se relacionar com o cliente, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais eficiente. Então eu diria que na realidade o cenário se você promove o relacionamento do seu consumidor nas redes sociais, você economiza, né? Você fica mais eficiente, você faz mais com menos. E nesse aspecto, há aqui uma discrepância que o atendimento no call center é feito por profissionais muito menos qualificados do que aquele que é exigido nas redes sociais. Como é que as marcas gerem e se calhar já a poupança não é tão grande? Continua sendo, no nosso caso, por exemplo, continua sendo porque, apesar do profissional ser um profissional diferente, ele é um profissional que trabalha o mesmo tempo, mas ele produz muito mais que o profissional do call center. Então,
quando nós fazemos as contas nas grandes empresas, nós trabalhamos, os maiores projetos que nós temos hoje no Brasil são com a Coca-Cola e com a Unilever. Né? Nós atendemos quase 50 mil perguntas por mês. Então, quando eles fazem as contas do e-mail, das redes sociais e do telefone, naturalmente, todos os anos esse projeto de Social CRM cresce, porque eles já perceberam pelas contas que é o meio mais rentável, não só do ponto de vista econômico e de eficiência e de produtividade, como do ponto de vista de imagem. As pessoas acham simpático que a marca os atenda de uma maneira tão inusitada, né? Na Europa, eu tentei já na Espanha e 2 vezes na Alemanha e só tive resposta uma vez no caso da Alemanha. Né? E nos Estados Unidos, eu tentei uma vez e também não obtive resposta. Portanto, há uma grande oportunidade para aquelas marcas que consigam se antecipar e criar, de fato, uma estrutura para ouvir seus consumidores. Uhum. E ainda em relação ao tipo de informação que as marcas conseguem extrair das pessoas nas redes sociais, eu penso que penso que o Jason terá falado hoje na conferência de um caso recente nos Estados Unidos de uma marca de puericultura que conseguiu perceber que uma mulher estava grávida aos 3 meses de gestação apenas pelas páginas que ia seguindo. E descobriu mesmo antes dela anunciar publicamente que estava grávida. A minha pergunta é, onde é que se traça o limite até onde é que as marcas podem ir no conhecimento do consumidor? Há que existir, e para isso existe a sociedade organizada e o governo e as entidades de consumidores, há que existir uma regulamentação. A União Europeia é clara, essa regulamentação, a regulamentação com cookies já está muito bem definida, o próprio Facebook já não vende mais os dados dos consumidores com nomes ou identidade, ou seja, são todos anonimizados e só com a autorização através do que eles chamam de social login, através de um site da sua empresa, onde a pessoa autoriza que as informações de likes dela sejam passadas para a empresa, é que a empresa consegue fazer, ou seja, o poder está na mão do consumidor. E agora, a partir penso que dia 30 de abril, o Facebook vai começar a barrar o acesso das marcas à informação de perfil dos consumidores. Correto. Mesmo que eles autorizem a recolher. Não, se eles autorizarem, eles conseguem. Conseguem. Mas não autorizando, vai estar vedada essa informação. Como é que vê essa decisão do Facebook barrar o acesso? Acho muito positiva, porque eu acho que o consumidor precisa ter o poder de controlar a sua informação. Então, eu acho que as marcas também são forçadas a utilizar, e que é a intenção do Facebook também, de certa forma, a utilizar o social login para ser transparente e dizer, olha, eu gostaria de saber dos seus dados, porque eu gostaria de mandar ofertas personalizadas para você. Se você quiser, me autorize e você vai receber descontos, você vai concorrer a uma viagem, ou seja, você tem que ser criativo e tem que ser generoso para que os seus consumidores façam o social login para você, ou seja, permitam que os seus dados sejam usados. O que, por exemplo, não é verdade quando você faz um cartão de crédito. Um cartão de crédito sabe toda a sua vida, mas praticamente, entre aspas, não te dá muito no retorno. Então, e é expectável que outras redes sociais como o Twitter ou o Instagram venham a fazer adotar a mesma política do Facebook no que diz respeito a barrar o acesso aos perfis dos consumidores? O Twitter tem uma estratégia um pouco diferente, até porque o tipo de informação que é deixada no Twitter é muito menos pessoal, né? Então, o Twitter, nós estivemos lá em São Francisco há um mês atrás, reunidos com justamente o Chief Data deles, né? O chefe dos dados, ou da política de dados, e já existe no Twitter há mais de 2 anos a possibilidade de compra de dados públicos, ou seja, dados que as pessoas têm sempre a opção de deixar público um tweet ou deixar privado, né? E então, o tweet que é público, ele está disponível na base de dados, sempre esteve disponível. Hoje é permitido até 50 dias se pegar tweets gratuitamente, qualquer pessoa, não somente nossa empresa, qualquer empresa ou qualquer indivíduo, pega um tweet. Para além disso, para trás, paga-se uma mensalidade ao Twitter e se pode receber esses dados.
Porém, esses dados não são dados como o do Facebook. O Facebook pede idade, pede gênero, pede um conjunto de coisas. Os dados que o Twitter fornece são apenas tweets, né? São coisas, estou aqui em Cascais a comer sushi. Então, são essas informações. O que o cientista ou o chefe dos dados nos disse é que essa política vai continuar, ou seja, os dados vão ser sempre abertos e transformados e retransformados. Eles estão trabalhando não somente com empresas, mas também com governos, trabalhando em pesquisas muito interessantes para identificar disseminação, por exemplo, de epidemias, de gripe. Quando a pessoa já fala que está gripada numa determinada localização, o governo já sabe que ali pode estar um foco. Então tem um conjunto de outras coisas que eles chamam de iniciativas de dados abertos, né, que é um tema já bem maior do que simplesmente social media, e que hoje existe um interesse muito grande dos governos e da sociedade e da academia de explorar. Essa é muito mais a estratégia do Twitter. Uhum. Obrigado, Jairson. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Desejo-lhe uma boa viagem de regresso ao Brasil, ou neste caso à Alemanha. Vai voltar para a Alemanha. Agradeço então ter aceito o convite e despeço-me então até ao próximo Protagonistas, Meios e Publicidade. Obrigado.